Volta com os bastidores do poder aqui pela Rádio Bandeirantes. Há pouco conversamos com o correspondente internacional do Grupo Bandeirantes, Eduardo Barão, sobre um dia histórico que ocorreu nos Estados Unidos nesta quarta-feira. E hoje, quinta-feira, muitos rescaldos, mas vamos entender um pouco mais sobre o que ocorreu, o que significa a invasão ao Congresso americano. Agora aqui nos bastidores do poder, Lucas de Souza Martins, jornalista e também mestrando em História dos Estados Unidos pela Universidade Estadual da Georgia, em Atlanta. Lucas, muito bem-vindo aos bastidores do poder. Oi, Lucas. Oi. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, boa noite a todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. Lucas, o que mais se ouviu ontem foi que os Estados Unidos viveram um ataque à democracia. Foi isso que significou o ataque ao Congresso americano? Bem, eu resumiria dizendo o seguinte: houve um ataque à democracia de alguns grupos, de um grupo, inclusive, que eu diria que é minoritário. Mas o que eu posso acrescentar a isso é o seguinte: as instituições americanas responderam com muita força às suas tradições. Ou seja, a democracia americana continua forte, é a democracia mais tradicional do mundo. Ou seja, não houve vazão para os devaneios do atual presidente no sentido de criar a fantasia de que houve qualquer interferência ou roubo da sua tentativa de reeleição. Como vocês podem perceber, até a própria eleição em novembro, em 2020, mostra com muita intensidade que os americanos não enxergam as políticas do atual presidente como a mais qualificada. Não somente o colégio eleitoral atesta isso, mas também a maioria absoluta dos votos americanos. Portanto, como bem definiu o presidente eleito Joe Biden ontem, quando escreveu no Twitter, que a América não é isso que nós estamos vendo. E acredito que quando ele diz que não é isso que estamos vendo, ele não falava somente com o seu público americano, mas falava também com o mundo inteiro. Lucas, vou fazer uma pergunta que parece semelhante à pergunta do Yuri, mas é para a gente ter um outro olhar e fazer até mesmo uma correlação com o que aconteceu lá e com o exemplo que isso pode gerar mundo afora. Muito se falou que os Estados Unidos ontem estavam passando ali uma imagem de uma tentativa de golpe. Na sua avaliação, é possível ter essa visão? E como o que aconteceu lá pode influenciar em processos em outras localidades do mundo? Perfeito. Essa pergunta talvez seja a que mais se repete pelo mundo afora. Bem, em primeiríssimo lugar, a democracia americana não corre risco algum, né? Como eu salientei no meu comentário anterior, as instituições republicanas americanas, republicanas no sentido de república, não no sentido do Partido Republicano, elas são fortes o suficiente para barrar qualquer tentativa de tomada de poder, seja de Donald Trump ou qualquer outro político que venha tentar a fazer o mesmo. Agora, com relação ao impacto disso daqui em diante, obviamente que há um impacto disso na política externa americana. Nós sabemos que, historicamente, os Estados Unidos são o país que representam a democracia tradicional. A instituição da democracia, a instituição da figura de um presidente de uma república, tudo isso foi criado por George Washington, pelo primeiro presidente da história dos Estados Unidos. Até então não havia nenhum precedente sobre a figura de um presidente de uma república. Só existia a figura de reis e imperadores. Portanto, o grande trabalho, e essa responsabilidade fica para o próximo presidente, o presidente eleito Joe Biden, que vai ser da forma como ele vai conduzir a sua política externa daqui em diante. E como fica também o discurso dos Estados Unidos quando, por exemplo, mantém as suas bases militares no exterior, mais recentemente as questões do Iraque e do Afeganistão. Portanto, os Estados Unidos agora vai ter o seu discurso, até então, sempre marcado pela defesa da sua democracia como valor e sempre como um exemplo para o mundo. Isso acaba afetando a sua política externa, mas esse estrago, digamos assim, do que ocorreu ontem não será uma tarefa para o presidente Donald Trump e ficará a lição de casa para o próximo presidente que assume a partir do dia 20 ao meio-dia.
Lucas, o presidente Jair Bolsonaro tem insistido também nesse discurso do Trump, dizendo que as eleições americanas foram fraudadas, assim como a eleição brasileira, né? Ele defende o voto impresso a partir de 2022. A gente sabe que Joe Biden será o próximo presidente dos Estados Unidos já a partir do dia 20, então é importante que não só Brasil, mas todos os países tenham uma boa relação com os Estados Unidos. Esse discurso do Bolsonaro de hoje, somado aos ataques de ontem, isso pode de alguma forma prejudicar essa relação do Bolsonaro com o Biden e aí causar um outro reflexo entre essa relação Brasil e Estados Unidos? Bem, a relação dos Estados Unidos com o Brasil é muito mais do que simplesmente a relação entre dois presidentes, dois chefes de Estado. Ela vai muito além disso, principalmente pela relação comercial que existe entre os dois países. Os Estados Unidos, hoje, representam o segundo maior parceiro comercial do Brasil. É a China atualmente, mas nos últimos 30 anos sempre foi os Estados Unidos. Portanto, a relação comercial, a relação entre os investidores, a relação entre os empresários, ela continua normalmente. Agora, a relação política, no sentido de avanços, no sentido de leis, de legislações a serem aprovadas entre os dois países, isso, logicamente, que será prejudicado a partir da mudança de governo. O Itamaraty, como nós sabemos, tem o hábito histórico de sempre não tomar partido com relação a eleições que acontecem no exterior. A posição do presidente Bolsonaro representa uma nova perspectiva, uma nova forma de abordar essa relação. No momento que ele diz que tem alegações de que houve uma fraude no sistema eleitoral americano, ele rompe com uma tradição que foi estabelecida ao longo da República Brasileira, do Itamaraty, de sempre não tomar partido com relação às situações que ocorrem no exterior. Portanto, é uma posição delicada que ele toma e que pode prejudicar a relação política entre os dois países, mas a relação econômica ela permanece pelo fato da relevância dos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm com relação à balança comercial brasileira e o próprio relacionamento, o interesse que Washington tem com relação ao Brasil, que é a maior economia da América Latina. Lucas, falando um pouquinho da história americana em si, o que vimos ontem, em algum momento da história do país, isso já ocorreu? É histórico? É um precedente completamente novo na história americana. Isso jamais aconteceu em momento algum. Se você parar para pensar um pouco naquilo que você me pergunta com relação à história, cenas parecidas com essa nós já vimos no nosso país, no Brasil, em 2013, quando manifestantes ocuparam o Congresso Nacional, o Palácio Itamaraty. Mais recentemente, nós tivemos o caso da Bolívia, em que o presidente Evo Morales fez uma incitação aos seus apoiadores, no sentido de que lutassem nas ruas para assegurar o seu quarto mandato, mas nada parecido com isso aconteceu nos Estados Unidos. Talvez o momento em que a democracia americana mais esteve ameaçada, digamos assim, foi no século XIX, ou seja, na época em que Abraham Lincoln era presidente dos Estados Unidos, na época da Guerra Civil Americana, em que, de fato, o país que nós conhecemos, os Estados Unidos, corria, de fato, o risco de se segmentar, e que nós teríamos os Estados Unidos da América e os Confederados Unidos da América. Mas, diante da questão histórica que você me pergunta, é necessário acrescentar um fato que é relevante. A Geórgia, por exemplo, que se tornou o centro das atenções nas últimas horas, principalmente pelo fato de que elegeu 2 senadores democratas, né, num estado que historicamente sempre foi mais republicano, isso mostra a saúde da democracia dos Estados Unidos, não somente pela eleição dos democratas, mas também pela inclusão de novos atores na eleição dos estados aqui na América. O que marcou, e é interessante porque eu falo aqui diretamente de Atlanta, no estado da Geórgia, o que marcou a eleição desses 2 democratas foi exatamente a inclusão de novas vozes a esse debate político. Mais vozes sendo registradas, uma vez que o voto não é obrigatório aqui nos Estados Unidos, nós tivemos um aumento expressivo e histórico da população de votantes afro-americanos, latinos e que são descendentes de asiáticos, ou seja, a população naturalizada
cresceu muito nesse contingente eleitoral. Portanto, ao mesmo tempo em que o mundo testemunha, através das imagens, aquilo que aconteceu ontem no Capitólio, a democracia americana respira de forma muito saudável no momento em que um dos seus estados, a Geórgia, promove o levantamento, né, a promoção de mais vozes ao debate político americano, de mais latinos, mais afro-americanos. Interessante também pensar, né, o primeiro senador negro eleito no sul dos Estados Unidos é da Geórgia, o reverendo pastor Raphael Warnock, e também o jovem que foi eleito também ao lado dele é um judeu de apenas 33 anos. Mais vozes, mais variedade, essa é a América que representa hoje a eleição do novo presidente Joe Biden. Lucas, temos aí 13 dias, deixa eu ver se eu fiz as contas certas, sim, até o dia 20 de janeiro, em que aí sim o Joe Biden vai assumir a vaga como presidente dos Estados Unidos, né? O que projetar? Como pensar esses dias e levando em consideração que também há uma certa pressão de alguns grupos políticos, inclusive do empresariado também nos Estados Unidos, né, Lucas, para que a 25ª emenda à Constituição possa ser invocada e com isso o Trump nem termine o mandato, que seria ali uma situação bastante atípica também nos Estados Unidos, né? Como que vai ser o clima? Como que está o clima nas ruas? O que as pessoas estão falando? E como você que acompanha a história americana vislumbra aí esses próximos dias para trazer uma espécie de projeção? É claro que ninguém quer bola de cristal aqui, mas qual é o teu feeling aí do que pode acontecer? É interessante a sua questão, porque o que mais destaca os Estados Unidos em sua história é a questão da previsibilidade. Algo que talvez faltou na história da América Latina, na história do próprio Brasil. O que sempre marcou a história americana foi a previsibilidade. E é exatamente isso que não temos aqui nos Estados Unidos, pelo menos nesses próximos 13 dias de governo Trump. Obviamente que tudo aquilo que se especula com relação à sua saída ou não antes do mandato, depende daquilo que vai se articular dentro do Congresso. Vamos lembrar que ainda o novo Congresso não tomou posse, portanto, os republicanos ainda têm a sua maioria consolidada no Senado e o vice-presidente Mike Pence é o presidente do Senado de acordo com a legislação americana. Portanto, mesmo que se discuta e se aprove o impeachment na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a remoção do presidente Trump do seu cargo da Casa Branca, do Salão Oval, só aconteceria definitivamente se o Senado também apoiasse essa medida homologada pela Câmara dos Representantes. Portanto, se os senadores representam ainda a maioria, será necessário convencer grupos republicanos a aprovarem essa medida de afastamento do presidente Trump. Mas também há indicativos de que isso possa acontecer. O líder, até então o líder da maioria dos republicanos no Senado, o senador Mitch McConnell, ele disse algo muito interessante, e até então ele sempre foi marcado por ser um aliado do presidente atual. Ele disse que os Estados Unidos, no momento em que poderiam tirar, né, e arriscar a retirada da eleição do Joe Biden à presidência, se isso efetivamente acontecer, e aí são aspas dele, os Estados Unidos poderiam entrar numa espiral de perigo, uma espiral de perigo à sua democracia. Portanto, há vozes sensatas dentro do Partido Republicano. Portanto, não é de se destacar que vozes republicanas se posicionem contra o presidente e que, eventualmente, até o Senado, que é atualmente de maioria republicana, aprove o seu impeachment e seu afastamento. Mas isso é algo que nós não podemos cravar de forma nenhuma. Nós estamos num momento muito especial da história dos Estados Unidos, em que não há algo que caracteriza este país, que é a previsibilidade. Isso não existe nesse momento. Então, é algo que, como disse nosso correspondente, o Barão, muito bem, é algo que nós vamos acompanhar ao longo dos dias, e como historiador aqui, estou muito empolgado para acompanhar o que vai acontecer ao longo desses 13 dias importantes para a democracia americana. Lucas de Souza Martins, jornalista e mestrando em História dos Estados Unidos pela Universidade Estadual da Geórgia. Lucas, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e pela sua participação aqui na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Muito obrigado a todos, uma ótima noite, um abraço. Abraço, Lucas. Obrigada.